Como é o futebol, né? Uma vitória por 2-0, com 2 gols, de 2 jogadores contestados na seleção, acabou sendo pouco para a capacidade que o Brasil tem de fazer o seu jogo. Olá, telespectadores, aqui quem vos fala é o Lucas Carneiro e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Gangue da Bola, e dessa vez eu vou fazer a análise com o Lucas Carneiro, a análise do jogo de Brasil e Arábia Saudita. Mas antes de eu fazer a análise, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like, para você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque aí sempre que eu postar vídeo novo, você é notificado. Aqui no canal tem vídeos todos os dias, com exceção do final de semana. Então, você vai aproveitar muito, eu tenho certeza que vai gostar muito do conteúdo. Agora, sem mais delongas, vamos para a análise. Vamos começar pelo primeiro tempo, em que o Brasil começou bem, começou indo ao ataque, mas a Arábia Saudita é um time que tem muita organização, um time que se organiza muito bem em campo e que dá muito trabalho contra os outros adversários, inclusive se for seleções maiores que a Arábia Saudita. A Arábia Saudita tem um posicionamento muito bom e tem uma troca de passes muito boa também. Isso acaba dificultando a vida das outras seleções. Porém, a Arábia Saudita não é um time muito técnico, então quando chega na hora de definir, eles acabam perdendo muitas chances. Os sauditas sempre tentavam o ataque pela lateral do campo com camisa número 13, que é um jogador que apoia muito, um lateral que apoia muito, mas que não tem tanta qualidade. Então ele acabava não concluindo muito bem. O Brasil, por sua vez, sempre que chegava ao ataque, levava perigo. Mas foi um primeiro tempo que teve domínio do Brasil, mas não foi aquele domínio sólido. Foi um falso domínio, porque o Brasil jogou bem, mas não jogou o máximo que podia jogar. A Arábia Saudita tem uma defesa muito boa e conseguiu controlar os ataques do Brasil, principalmente com o goleiro, camisa número 21, que teve grandes defesas. Uma delas na cabeçada do Gabriel Jesus, que acabou salvando o time da Arábia Saudita. Mas o Brasil estava apresentando um problema. O Neymar ia para armar as jogadas pelo meio, como faz no Paris Saint-Germain. O Gabriel Jesus ficava no meio, só que mais à frente, e o Philippe Coutinho pela direita. E aí faltava o jogador para cobrir o lado esquerdo. O Alex Sandro não estava conseguindo fazer bem isso. Se tivesse o Marcelo, por exemplo, conseguiria fazer muito melhor que o Alex Sandro. O Alex Sandro, inclusive, que vinha sendo muito criticado e mais uma vez não fez uma boa partida. Eu, pelo menos, não achei que ele fez uma boa partida. O Alex Sandro não é nem perto do que ele é na Juventus. Quando o Alex Sandro joga na Juventus, ele joga muito melhor do que quando joga na seleção brasileira. Mas o que vem ao caso é que o Brasil estava tendo muita dificuldade para jogar pelo lado esquerdo, por sempre faltar um jogador ali, preenchendo aquele espaço para triangulação. E o Neymar buscando muito a bola no meio, como faz no Paris Saint-Germain, e ele executa muito bem essa função, porque o Neymar ele tem uma grande visão de jogo e um ótimo passe em profundidade. E ele estava conseguindo dar esse passe e deixar os jogadores em condições de uma boa jogada. Porém, o Neymar, ele peca quando ele tenta exagerar demais e driblar ali naquela zona do meio campo. O drible do Neymar é mais eficiente quando ele joga pela ponta, porque aí, se ele perde a bola, tem uma recomposição melhor o time. Agora, se ele perde a bola ali no meio campo, compromete muito a defesa da seleção brasileira. O Brasil tentando sempre sair jogando com a bola nos pés, mesmo quando a bola estava na defesa. O goleiro Ederson é um goleiro que sabe sair jogando, e os zagueiros da seleção brasileira têm qualidade técnica suficiente para sair jogando com a bola nos pés e não dando chutão para frente. Mas isso é uma jogada muito perigosa na minha opinião, porque a Arábia Saudita quase roubou a bola em uma dessas oportunidades. Porém, alguns erros de passe acabaram resultando em contra-ataques para a Arábia Saudita, que não soube aproveitar os contra-ataques por ser um time que toca bem a bola, mas não é um time que consegue concluir bem as jogadas. Outros dois bons jogadores da Arábia Saudita são o número 7, o Farage, e o outro, número 10. O número 10 é um jogador que tem um bom desarme e uma boa recomposição. Ele organiza bem os contra-ataques por trás. Já o número 7 é um jogador que tem muita velocidade e tem uma certa habilidade com a bola. Mas nenhum deles é o suficiente para fazer com que a Arábia Saudita consiga ter uma definição melhor das jogadas. O Philippe Coutinho não jogou tão bem assim no primeiro tempo, estava um pouco apagado, principalmente por jogar na ponta direita, que não é a sua posição de origem. Philippe Coutinho produz muito mais quando joga pela esquerda. O Casemiro teve uma boa atuação, teve ótimos desarmes e ajudou bastante a seleção. O Renato Augusto também fez uma boa atuação, apesar de eu não achar que o Renato Augusto é a melhor opção para a seleção brasileira. Mas eu acredito que o Tite botou o Renato Augusto para dar tempo de jogo para ele, para fazer um teste
como ele ficaria na seleção. Mas é muito claro que naquela posição dele, quem tem que ficar mesmo é o Arthur. O Neymar alternou entre bons e maus momentos no primeiro tempo. Muitas vezes ele tentou jogadas individuais e acabou perdendo a bola. Mas quando ele tentava o passe, tentava ser objetivo, ele conseguia concluir com objetividade as jogadas. Que foi o caso do gol do Gabriel Jesus, o primeiro gol da seleção brasileira, que aconteceu numa boa jogada do Neymar e ele deixou o Gabriel Jesus livre na cara do gol. A tarefa do Gabriel Jesus foi chutar pro gol. E quase que ele errou o gol ainda, né? Porque ele não chutou tão bem e ele teve a sorte de o goleiro não ter ido tão bem na bola. A bola bateu no braço do goleiro e acabou entrando. Mas o Gabriel Jesus, no geral, até que jogou bem. Teve uma boa movimentação, apareceu bastante para buscar o jogo, deu bons toques na bola e teve duas grandes chances. Uma ele fez o gol e a outra ele cabeceou forte e o goleiro fez uma grande defesa. Eu ainda assim não me agrado com o Gabriel Jesus no ataque da seleção, porque pra mim o Firmino e o Richarlison estão em um melhor momento e tem mais a oferecer para a seleção. Porém, o Gabriel Jesus não podemos nos esquecer que é um bom jogador sim. Porém, ele não é tão ofensivo quanto o Richarlison e o Firmino. O Gabriel Jesus é aquele centroavante que é muito tático. E a tática é importante, mas o gol é muito mais importante para um centroavante de seleção brasileira. E o gol, por sinal, que o Richarlison e o Firmino fazem muito mais do que o Gabriel Jesus, pelo menos atualmente. A zaga brasileira foi muito bem também. Eles tiveram pouco trabalho, mas nas vezes que tiveram trabalho conseguiram travar os chutes da Arábia Saudita e conseguiram anular o ataque saudita. O primeiro tempo terminou com 1 a 0 para o Brasil, mas poderia ter sido muito mais. Porém, o Brasil não conseguiu produzir tanto quanto se esperava. Na minha opinião, 1 a 0 em cima da Arábia Saudita é muito pouco para uma seleção que é a terceira no ranking mundial. No segundo tempo, o Brasil voltou com uma alteração. O Lucas Moura, jogador do Tottenham atualmente e que está tendo uma boa fase no clube inglês, entrou no lugar do Fred, meio-campista do Manchester United, e que não fez um bom primeiro tempo, na minha opinião. Participou pouquíssimo do jogo. O Lucas Moura entrou bem, já buscando o jogo e com muita velocidade. E na primeira chance que teve, acabou perdendo cara a cara com o goleiro, infelizmente. Porque se ele fizesse o gol ali, ia ajudar muito ele nessa trajetória pela seleção. O Neymar, mais uma vez, deixou ele na cara do gol, assim como deixou o Gabriel Jesus. Só que o Lucas Moura bateu mal, porém teve muito mérito do goleiro saudita nessa jogada, que ele fez uma grande defesa. Porém, algum tempo depois, o Lucas Moura errou um passe bobo, que deu o contra-ataque para a Arábia Saudita. E se não fosse um time com pouca qualidade de definição, o Brasil poderia ter levado a pior. Logo depois, aconteceu mais duas alterações, entrando o Arthur no time e entrando também o Wallace. Arthur no lugar do Felipe Coutinho e o Wallace no lugar do Casemiro. O Wallace, que é um bom volante, ele é muito alto e tem uma boa marcação, além de um bom passe e um bom chute de fora da área, é um volante completo. Porém, não está nas melhores fases atualmente. Atualmente joga no Hannover da Alemanha, que não é um time grande, porém na seleção ele teve um bom destaque nas Olimpíadas de 2016, onde ele e o Luan, que na época jogavam no Grêmio, organizaram o time do Brasil e depois da entrada deles o Brasil conseguiu subir de patamar na competição e ser campeão, conquistando o ouro olímpico inédito. O Wallace entrou bem, acertando bastante passes e organizando o jogo por trás. O Arthur, como sempre, entrou muito bem, é um jogador que dificilmente perde a bola, um jogador que acerta muitos passes, tem visão de jogo, toca e aparece, não se esconde e tem uma boa marcação, ou seja, um jogador completo para o meio-campo do Brasil. E mais uma vez ele entrou bem, mostrando que tem que ser titular no próximo jogo contra a Argentina. O Brasil teve mais algumas outras chances, como o chute de longe do Neymar que bateu na trave e uma tentativa do Richarlison, que ele tentou tocar na saída do goleiro, porém o goleiro meteu a mão fora da área e impediu o gol. O árbitro, no mesmo momento, não deu nada. Ele teve que conferir o árbitro de vídeo para aí sim expulsar o goleiro saudita. Inclusive, esse árbitro é muito atrapalhado, foi muito mal no jogo, deixou de marcar faltas bobas, estava passando muita insegurança. Com a expulsão do goleiro saudita, o time teve que ficar com um a menos, pois o técnico teve que tirar um jogador de linha, o número 11 da Arábia Saudita, e teve que colocar o goleiro reserva, camisa número 22. O goleiro reserva entrou e o time da Arábia Saudita ficou com um a menos. A bola do Neymar bateu na barreira e ficou por isso mesmo. Ao todo, o Brasil não conseguiu produzir tanto durante o jogo e por isso acabou sendo um resultado meio ruim, na minha opinião. Porém, o Brasil ainda fez um gol no finalzinho, gol de cabeça do Alexandro, esse mesmo que eu falei que não vem tendo boas atuações na seleção, mas conseguiu fazer o gol dele. Isso provavelmente vai dar mais tempo de seleção para o Alexandro,
que é um bom jogador e eu acho que tem que ser dada mais chances para ele. Na Juventus, ele é um ótimo jogador, infelizmente na seleção ele não está conseguindo fazer tanto como ele faz na Juventus, mas ainda assim foi muito importante esse gol de cabeça para dar continuidade para ele na seleção. No final o jogo terminou 2-0 para a seleção brasileira, um jogo que para mim o Brasil venceu, mas não convenceu, e vai ter que fazer mais se quiser ganhar da Argentina na próxima terça-feira, que apesar de não ter o Lionel Messi, é um time com muitas estrelas, muito qualificado. Então o vídeo de hoje foi esse, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. As minhas redes sociais estão aparecendo aí na tela, estão na descrição do vídeo também se você quiser dar uma conferida. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. E é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Até segunda-feira, valeu e eu fui! Rumble like a crazy, rumble like a crazy, rumble like a crazy, rumble like a crazy, rumble.